A autogestão CACI, que é a Caixa de Assistência de Funcionários do Banco do Brasil, deixou de indicar um médico ou médicos para redesignação sexual de uma mulher trans. Com isso, esta operadora, que é uma autogestão, deixou de realizar um procedimento para o qual ela estava obrigada, com cobertura obrigatória. A operadora de autogestão negou que tivesse havido qualquer tipo de recusa e sim que o procedimento estaria fora do rol, mais uma vez abusivamente as operadoras tentando se esquivar da obrigação que lhes é cabida. Então, nós temos aqui a primeira questão. A CACI estava certa em negar? Estava fora do rol? Ela, dizendo que não negou, não teria uma atitude similar, deixando de indicar o médico e não realizando ou não custeando a cirurgia? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Olá, caríssimo colega advogado, mais uma vez trago uma notícia para você que pode ser, obviamente, do seu interesse. Nós vamos disponibilizar semanalmente um informativo chamado DM Bio, que é um informativo que trará as principais notícias, literatura médica e jurisprudência em direito médico e biodireito. Basta que vocês acessem o link que está na descrição do vídeo, façam o cadastro e receberão semanalmente, sem qualquer custo, totalmente gratuito, tá certo? Bom, nós falamos agora então sobre mais uma negativa de cobertura, né? Nesse caso, uma operadora de plano de gestão, que é a CACI, que é do Banco do Brasil. A CACI negou primeiro que tivesse negado, né? Negou que tivesse negado. Disse que não havia negado nenhuma cirurgia e que a mulher não teria, então, nenhum direito. Ela, obviamente, né, procurou a justiça, propôs a ação judicial, ganhou em primeira instância e, em segunda instância, a 8ª Câmara de Direito Privado do TJSP determinou que a CACI realizasse ou custeasse a cirurgia de readequação sexual de uma mulher. O que acontece? Primeiro, a CACI negou que tivesse recusado a cobertura. Depois disse que a cirurgia estaria fora do rol. E só que nesse período, no período em que ocorreram os fatos, ela deixou de indicar um médico porque a mulher trans, no seu pedido, ela indicava que seria necessário um médico, que ela não sabia qual médico seria designado para essa cirurgia. Então, essa era uma obrigação da operadora, né? E não adianta dizer que é uma operadora autogestão e autogestão a autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque a boa-fé objetiva tem que estar presente na forma de lealdade e ética em todos os contratos. Não são apenas os contratos abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A boa-fé objetiva, ética e lealdade tem que ser um princípio, e um princípio não só do direito, mas um princípio adotado também pelas partes. Então não adianta dizer que como autogestão não estou sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas está sim sujeita aos princípios do direito, e a boa-fé objetiva é um deles. Então a mulher apresentou laudos falando sobre a sua incongruência de gênero, que o corpo lhe trazia constrangimento e abalo psicológico, e até mesmo solicitou danos morais, obviamente cabíveis, né? Então a CACI, se recusando
E aí, no caso, seria uma inação. A CACI não fez o que deveria ser feito, que seria indicar o médico ou os médicos e custear ou indicar quem o fizesse. Não fez nenhuma coisa nem outra. E depois disse que a cirurgia não estaria coberta pelo código, pelo rol, não constaria, né, no rol da ANS. Só que é o seguinte, nós temos que entender uma coisa muito importante. Você pode não encontrar no rol redesignação sexual ou readequação sexual, mas você encontra todas as cirurgias e todos os procedimentos necessários a essa readequação e redesignação no rol de procedimentos, cirurgias e medicamentos da ANS. Portanto, inclusive o desembargador relator citou isso, né? Se você precisa se sujeitar a uma cirurgia cardíaca, não precisa estar no rol a colocação dos stents, eles são absolutamente imprescindíveis para a cirurgia. Então é óbvio que você não encontrará no rol da ANS readequação ou redesignação sexual, mas encontrará sim todas as cirurgias necessárias. Portanto, a RE, que seria aí a autogestão, que foi e que é a autogestão CACI, ela se recusou a dar o atendimento. Para isso, foi obrigada pela juíza de primeira instância e depois pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se não houvesse um médico habilitado, a CACI deveria providenciar um médico. Se ela não tivesse condições estruturais para realizar a cirurgia, que contratasse uma instituição que assim o fizesse. Então não pode prevalecer essa ideia de que não está no rol, e mesmo porque essa conversa do rol já é antiga, né? Já é velha. Nós já sabemos que o rol é uma referência básica. Se é uma referência básica, ele devem ser cobertos também procedimentos que, embora não estejam não estejam no rol, devam ser cobertos também, porque não há outro procedimento ou outra cirurgia capaz de suprir esta, que em tese não estaria no rol, e também não cabe aqui à operadora, mesmo sendo de autogestão, dizer que vai designar uma junta médica para avaliar o tratamento, a cirurgia, se são adequados. Este é um trabalho e é a responsabilidade unicamente do médico assistente. É aquele médico que diagnosticou, que fez o prognóstico, que determinou o tratamento, que conhece o paciente e sabe o que é melhor para ele. E não uma junta designada pelo plano de saúde, mesmo que autogestão. O fato de uma autogestão não se sujeitar às normas do Código de Defesa do Consumidor não dá o direito a eles de descumprir qualquer tipo de contrato. E eles têm um contrato com esta paciente, né? Com esta mulher trans que sim tinha e tem o direito de fazer a cirurgia de readequação ou redesignação sexual. Ela tem os laudos que constam as questões físicas e psicológicas que fundamentam a decisão, e por isso, ainda bem que nós tivemos, por essa decisão, a obrigatoriedade, e a CACI, sim, deverá cumprir a decisão e vai cumprir porque vai realizar a cirurgia. Se não fizer assim, deverá pelo menos custear a cirurgia. É mais um caso de negativa de cobertura, e aí as justificativas são as mesmas, né? Ou não está no rol, ou ainda não negou de forma nenhuma, simplesmente não fez nada. Mas a inação também compromete a saúde do paciente, da paciente. Então, quando nos depararmos com esse tipo de situação, caríssimos colegas, advogados, especialistas em direito médico, nós temos que orientar
o médico, se for o nosso cliente, o hospital, se for o nosso cliente, a operadora de plano de saúde, que pode ser autogestão ou não, nós temos que orientá-los a não negar esse tipo de cobertura com esses fundamentos que já são arcaicos. Ninguém mais resiste, nenhum juiz, nenhum desembargador, ninguém mais, nem ministro do STJ não resiste, aliás, resiste sim bravamente contra esses absurdos. Né? Este fundamento que eu queria dizer como resiste é que esses fundamentos não resistem a uma simples análise de um juiz singular ou de um desembargador do TJ ou do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos que orientar, no caso, se o cliente nosso for o paciente ou a paciente, dar esse tipo de orientação como eu estou colocando agora. Ela, a paciente nesse caso, tinha todo o direito, mesmo não constando lá no rol cirurgia de readequação sexual, não vai estar assim, mas todas elas estarão cobertas no rol. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Mais uma vez, peço que vocês façam inscrição no canal, que curtam os vídeos se gostarem e que façam um cadastro para receberem o nosso informativo DM Bio. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima.